Olá, meus amigos. Nessa aula nós analisaremos um poema abolicionista de Castro Alves. Temos aqui para ilustrar mais uma vez o quadro Navio Negreiro do pintor alemão Rugendas, quadro feito em 1830 que mostra a cena de um porão de navio lotado com escravos sendo transportados. Um deles está sendo carregado para fora, aparentemente um escravo que morreu ao longo desse trajeto. Era algo muito comum, né? Os traficantes de escravos, os comerciantes de escravos, lucravam muito, mesmo com as enormes perdas. Muitos corpos de escravos foram jogados no Oceano Atlântico, porque muitos não resistiam às condições subhumanas em que eram transportados. Vamos analisar agora a parte 4 do poema O Navio Negreiro, de Castro Alves. Esse poema denuncia a situação desumana pela qual passavam os homens transportados da África para o Brasil, dentro do contexto da escravidão, nos porões dos navios. Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros com a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças mais nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoas vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Qual um sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam. E ri-se Satanás. Bom, na primeira estrofe desse trecho, nós já temos, abrindo a estrofe, uma metáfora em que o eu lírico diz que o tombadilho, no caso o tombadilho é o porão do navio onde os escravos eram transportados, era um sonho dantesco. Bom, a palavra dantesco vem do nome próprio Dante, referência ao grande poeta italiano Dante Alighieri, que escreveu já no fim da Idade Média, lá pelo século XIII, o poema A Divina Comédia. Nesse poema, Dante se imagina, através de um sonho, visitando o inferno. A primeira parte, pelo menos, do poema é uma visita ao inferno. Ora, sonho dantesco seria então sonho de Dante. Sonho de Dante, portanto, é o inferno. O tombadilho era um verdadeiro inferno. No segundo verso, né, inicia-se aí uma hipérbole, que é típica também da poesia do Castro Alves. Ele diz que esse porão estava tão banhado em sangue que isso avermelhava, tornava vermelho o brilho das luzernas, ou seja, dos lampiões, das lanternas. Devido à quantidade de sangue, de sofrimento, de morte, o brilho dos lampiões saía vermelho. Outra coisa que aqui eu chamo a atenção nessa estrofe é o apelo sensorial para a audição, não apenas para a visão. Como se Castro Alves nos colocasse lá na cena e nos fizesse ver e escutar o que acontecia lá. Tinir de ferros, estalar de açoite, quer dizer, o barulho, o tinir, o barulho metálico dos ferros, das correntes, e o barulho do chicote, o açoite, aí no caso o chicote.
legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. E esse dançar significa que eles estavam em festa se divertindo? Não. Aí é uma referência, claro, à contorção do corpo por causa da dor causada pelo chicote, né? Pelos açoites. Na segunda estrofe, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Então, a imagem comovente de mulheres tentando amamentar seus filhos, mas as crianças só sugavam sangue e não leite. Outras moças mais nuas, espantadas no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoas vãs. Então, a situação de subhumanidade, né? Aqui essas moças eram colocadas, né? que era imposta a elas, estarem nuas naquele turbilhão de espectros, ou seja, naquela multidão no porão de um navio. E ri-se a orquestra irônica e estridente, ou seja, a tripulação, no caso a orquestra aí, é uma metáfora da tripulação. Porque já que ele está fazendo aí uma metáfora de uma festa, só que uma festa infernal, né? Uma festa não de prazer e sim de sofrimento, aqueles que provocam, que causam a dança, que são os que usam o chicote, seriam a orquestra. E a serpente a que ele se refere aí é justamente o chicote fazendo espirais, fazendo giros no ar para castigar os escravos. Então a imagem de um velho arquejando, resvalando no chão, né? Se o velho arqueja, se no chão resvala, os gritos e o barulho do chicote. Novamente nós temos aí o apelo à audição, na sonoridade. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. Então aqui nós temos a ideia de que o sofrimento é tamanho que aqueles que sofrem ultrapassam o limite da dor e embrutecem de tanto martírio, de tanto sofrimento, e chegam a cantar, gemer e rir. Mas não é um indicativo de que eles estão tendo prazer. É como se o próprio corpo já tivesse ultrapassado a barreira da dor, de tanto sofrimento que eles estão vivenciando. Na próxima estrofe, o capitão se divertindo e mandando que os marinheiros continuem castigando, fazendo-os mais dançar, né? Vibrai e rige o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E a última estrofe, ele traz a ideia de que a orquestra se diverte com isso, né? Volta a imagem do chicote girando no ar, a serpente fazendo doudas espirais. Ele retoma a ideia de que aquilo é um sonho dantesco, é um inferno, e já que aquilo é um inferno, quem mais sente prazer com isso é o próprio Satanás, que é como ele fecha a estrofe, né? E ri-se Satanás. O demônio se diverte com aquele sofrimento, né? com todo aquele contexto de sofrimento de homens que são transportados contra a sua vontade em porões de navios para servirem de escravos. Então, nós temos aí um poema construído com base em duas metáforas, a metáfora da festa e a metáfora do inferno, ou seja, o porão do navio era uma festa demoníaca, uma festa infernal.